Direto da redação. Eu já estou ao vivo aqui com a jornalista Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. Nós fizemos a chamada aqui entre o comercial e vamos retomar agora aqui essa história envolvendo o Corpo de Bombeiros. Ô Cláudia, esse quesito segurança e atividade dos Corpos de Bombeiros no Rio de Janeiro, esse tema é um tema delicadíssimo, hein, Cláudia? É sim, Roberto, porque esses profissionais, a atuação deles oferece risco o tempo inteiro, né, que eles estão ali atuando, eles estão expostos a riscos porque estão em contato com produtos químicos, altas temperaturas, em ambiente mesmo de incêndio, né, que tem ali o fogo, e eles precisam estar equipados de uma maneira adequada, tem que haver um uso de equipamentos de segurança. Mas parece que não é isso que vem ocorrendo nos quartéis do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A gente recebeu denúncias de quartéis, né, de bombeiros que estão lotados em quartéis aí do Norte Fluminense e, segundo eles não estão recebendo os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, né, extremamente necessário aí para o trabalho deles. Segundo eles, no dia 3 desse mês, eles foram atender a uma ocorrência, era um incêndio em uma residência, e um bombeiro saiu ferido, com queimaduras graves. O que a gente sabe desse acidente? Que era uma moradia de uma pessoa acumuladora, e dos 4 ocupantes desse imóvel, 3 foram a óbito. 2 senhoras e uma criança. Ainda há o relato de uma outra criança que foi encaminhada para o hospital em estado grave. A gente sabe ainda que teve um bombeiro, né, que saiu ferido desse incêndio com queimaduras nas mãos e nas pernas, porque ele não estava usando o equipamento de segurança adequado. Ele teria, né, entrado na corporação em junho do ano passado e como um bombeiro temporário. Então, ele estava no regime em que o Corpo de Bombeiros tem, que seriam os contratos temporários do período de 1 ano até 8 anos. E esse bombeiro ele teria passado por atendimento médico e depois teria sido liberado para casa. A Inter TV, que é afiliada da Rede Globo aí no Norte Fluminense, fez a cobertura desse incêndio e a gente encontrou uma foto no site G1 dessa reportagem, e nela tem uma foto que mostra essa equipe do quartel de Campos dos Goytacazes atuando ali nesse incêndio. Nós pedimos a um bombeiro experiente que tem muitos anos de corporação para identificar as falhas no equipamento desse bombeiro. E ele disse para a gente o seguinte, né? Ele mostrou que há o uso de uma capa 3/4, mas sem a calça de proteção específica para combate a incêndio, né? Que, por sinal, esse tipo de procedimento ele não é nem recomendado no manual de uso da própria roupa. Ou seja, a capa ela é necessária e a calça também. E ele também não está usando, Roberto, o equipamento de segurança, de proteção respiratória. Como a gente está vendo aí, ele está de costas e a gente não vê a presença ali de um cilindro, né? Aquele cilindro que eles usam nas costas e ali é armazenado oxigênio, né? Com ar atmosférico, enfim, porque eles respiram através dele quando eles entram em ambientes fechados de incêndio, com fogo, com muita fumaça. Isso para manter a segurança e a saúde dos bombeiros. E, fora isso, esses bombeiros também relataram, Roberto, uma série de outras deficiências e irregularidades que eles estão enfrentando na rotina deles. Nós temos um áudio de um desses bombeiros, vamos ouvir. Falta o equipamento, sabe?
falta a calça. Entregaram para um, mas não entregaram para todo mundo a calça. A luva certa para isso, a gente também não tem. A gente tem que comprar nossa própria luva. Luva de couro, não é a luva para incêndio. O equipamento respiratório, a gente também não tem para todo mundo. Tem que ficar revezando, os nossos são velhos. Lá na capital, todo mundo tem um novo. A gente não tem para todo mundo e ainda é antigo. Roberto, esse aí é o relato do bombeiro que conversou com a gente, ele e outros bombeiros também conversaram. A pedido dele, nós distorcemos a voz para que ele não seja identificado e não corra o risco de sofrer nenhuma punição através daí do Corpo de Bombeiros. E outro problema também relatado por eles diz respeito a uma estrutura específica para os treinamentos. Segundo eles, os treinamentos são feitos no pátio dos quartéis e numa parede em que ali eles simulam água, mas que não há presença realmente de fogo, como existe nos treinamentos em outros estados, né, em que há um container, em que nesse container há ali uma simulação com fogo de verdade, e assim eles conseguem ficar mais preparados tecnicamente para agir em acidentes, né, com combate a fogo. Esse equipamento ainda não existe aqui no Rio de Janeiro, ou seja, então há uma deficiência também no treinamento desses profissionais, principalmente dos soldados que estão chegando agora na corporação. Nesses 4 últimos anos, Roberto, os bombeiros eles tiveram uma representação muito ativa e muito combativa na Alerj, e partiu do gabinete da deputada enfermeira Rejane. Ela abraçou, ela acolheu a causa dos bombeiros, ajudou eles em muitos momentos, então ela acompanhou de perto a rotina desses profissionais. E ela vai contar agora para a gente um pouquinho do que ela recebeu de denúncias e de como está esse cenário hoje. Deputada, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Então, primeiro eu queria dar um bom dia a você, Renata, agradecer o convite, dar um bom dia também para deixa eu me lembrar o nome. Bem, o Roberto Barbosa. Roberto, obrigado. E para todos os ouvintes, né, desse programa tão importante que é o Portal Viu, para todo o estado do Rio de Janeiro. Para a gente é muito importante ter um veículo de comunicação que traga as informações, que passe, que a gente cobre das autoridades a responsabilidade e a solução do problema. Como você falou aqui, Roberto, é um problema grave. Primeiro porque o Corpo de Bombeiros, essa corporação presta um trabalho muito importante para toda a população. Segundo, porque todos nós pagamos o Funesbom, que é uma taxa obrigatória, que é chamada taxa de incêndio, né? Todo mundo conhece o que é. Então, tem dinheiro. E essa taxa, ela é justamente para reequipar o Corpo de Bombeiros. Eu já fiz, né, quando eu era deputada, agora não sou mais, mas exerci com muito orgulho, a gente fazia várias denúncias porque faltava material, né, para a saúde também, para os bombeiros da área da saúde, porque os bombeiros são divididos internamente em 2 corporações. A gente chama os bombeiros de fogo e os bombeiros da saúde. Para os bombeiros da saúde também não tinha material, não tinha equipamento, não tinha absolutamente nada. Eu tive que fazer um ofício para o governador, para que o governador liberasse os capacetes para os profissionais de saúde, porque tinha o material lá. E eles não queriam dar o material.
Então, Renata, a gente traz aqui mais denúncias, sim. Não é só equipamento de proteção individual. A corporação, as ambulâncias e até o carro, né? Aquele carro de bombeiro mesmo, aqueles grandes, lá em Santa Cruz não tem carro para apagar fogo. Por quê? Porque não tem manutenção. No batalhão de Santa Cruz, isso é gravíssimo, tá? No batalhão de Santa Cruz, o caminhão de fogo, né, ele toda hora quebra. Então vai para o conserto e volta, vai para o conserto e volta. E agora, hoje, não tem caminhão para apagar um incêndio em Santa Cruz. O caminhão vai ter que vir de Bangu, de Campo Grande, de outros municípios, de outros bairros, para apagar um incêndio, se ele acontecer hoje, na data de hoje, em Santa Cruz. Isso é gravíssimo. Mas não para por aqui, não. As ambulâncias que socorrem toda a população do Rio de Janeiro, as ambulâncias não têm manutenção de ar-condicionado. Os trabalhadores sofrem com esse calor que foi, o Renato, inclusive, falou, né? Da temperatura no estado do Rio de Janeiro, deu clima-tempo no Rio de Janeiro. É absurdo você trabalhar numa ambulância sem ar-condicionado, não tem manutenção. Então, sofre os trabalhadores, sofre a população, porque fica ali dentro, e sofre porque soro, por exemplo, que fica nessa temperatura, os profissionais têm que desprezar, porque não pode atender o paciente com um frasco de soro que já ferveu ali dentro. Então, é difícil, entendeu? A gente saber disso tudo e não ter como atuar. Ainda bem que tem o portal, né? Tem a rádio, tem Renata, tem todo mundo aqui da rádio para a gente poder denunciar. O governador, é responsabilidade dele, inclusive com os trabalhadores da área da saúde, Renata, ele está descumprindo um acordo, porque ele tinha um acordo de tratar os trabalhadores da saúde de outra forma. Hoje os trabalhadores entram como tenente e vai morrer como tenente, porque ele não está cumprindo. Esse trabalho de 8 anos, isso é um erro gravíssimo. Eu fui contra você trabalhar numa corporação tão importante, que quanto mais velho, mais experiência tem, e você em 8 anos trocar toda uma corporação de um corpo de bombeiros, como essa legislação que foi aprovada lá dentro. Então tem erros em cima de erros, e a gente precisa aqui informar a população, e é por isso que eu já agradeço muito a vocês por a gente ter essa oportunidade. Denunciar que tem dinheiro, denunciar que não tem manutenção e denunciar que não estão tratando os trabalhadores de forma adequada. Ex-deputada enfermeira Rejane, a gente está conversando para você que está no rádio agora, no noroeste do estado e na região dos lagos, aqui na Baixada Litorânea. Deputada, deixa eu só aqui fazer uma intervenção, porque a senhora traz um tema aqui com a Cláudia Freitas, e que assim eu tento compreender, porque o Rio de Janeiro enfrenta uma sensação térmica acima de 50 graus nesse verão. É um calor muito intenso. E no bairro, se não me engano, foi o bairro até de Santa Cruz, que esse dia bateu recorde. Foi uma temperatura recorde. E a senhora está falando de ambulâncias que estão socorrendo pacientes sem ar-condicionado, com frasco de soro, com essa temperatura, com essa sensação térmica de 50 graus, o soro ele ferve, ele vira uma água. Se eu colocar um recipiente desse daqui com uma água diante de uma sensação térmica de 50 graus, a água ela vai ficar quente. Então imagine tratar um paciente em uma ambulância sem ar-condicionado, com soro num frasco, que é de plástico e fervilhante. Então assim, e outra coisa, bombeiro ele também atua no resgate de corpos. Será que esses carros também que atuam no resgate de corpos aí nas vias públicas estão também sem ar-condicionado?
Já o resgate dos corpos, né, eu já não sei informar. Se é uma situação um generalizada de impacto, né, falta de manutenção. Isso, mas é generalizado, porque é um contrato de manutenção de viaturas. Então, o contrato ele deve ser para todas as viaturas. As ambulâncias, eu sei que estão sem manutenção do ar-condicionado. Então, você imagina, os bombeiros de fogo não tem equipamento para trabalhar, não tem capacete adequado, não tem preparo, não tem treinamento. O da saúde, nessas condições, tem a ambulância, o carro de Santa Cruz quebrado. O que está acontecendo com essa corporação? Nós precisamos denunciar. Para a população. É um impacto para a população também, né? Com certeza. Porque o soro, os profissionais de saúde, né, que é a minha área, eu sou enfermeira, a gente fica desesperado, porque você não pode colocar uma infusão com soro fisiológico, soro numa temperatura elevada. Isso não existe em lugar nenhum. Então, os colegas ficam desesperados ali dentro daquela ambulância. Então, assim, tem medo de falar, viu, Renata? Óbvio, você sabe disso. As pessoas têm medo de falar. Esses contratos de 8 anos precarizam muito mais o serviço, porque é aí que não falam mesmo, porque vão ser mandados embora. Então, eles acabam aceitando essa situação e ficam no desespero, querendo que exista esse tipo de espaço. O espaço da enfermeira Rejane, que independente de ser ou não deputada, a gente vai continuar denunciando, porque eu sempre fui do movimento sindical, então denuncio essas condições, e de rádio como vocês, que enfrentam o problema, que não estão na mão de ninguém, entendeu? E que bota a coisa para ser resolvida. Porque uma denúncia, no meu entendimento, Renata, é isso. A gente denuncia para que se resolva, e não para tocar fogo no caos. Não é isso. A gente quer resolver. Agora, então, o corpo de bombeiro tem dinheiro. O Costa aqui de Rio das Ostras, ele está aqui no aplicativo Rádio Viu Digital, aqui na TV, na Demais News, ele diz o seguinte, que o governo do estado desmembrou várias secretarias a pretexto de corrigir essas falhas. Então, ele teria criado secretarias voltadas para o Corpo Bombeiro, área de segurança, ele desmembrou. Há um desmembramento, ele tem essa informação aqui, ele está falando. Ele diz o seguinte, e já que as falhas não estão sendo corrigidas, seria o caso de trocar esses secretários que são responsáveis por equacionar esses problemas. Essa é a opinião aqui do Costa, em Rio das Ostras. Mas só para colocar aqui, o deputado. E ainda, deputada, existem aquelas denúncias de bombeiros que sofrem esses acidentes, como, por exemplo, aconteceu com esse bombeiro de Campos dos Goitacazes, e eles ficam desassistidos. O bombeiro que eu conversei disse justamente isso, que esse bombeiro acidentado ele não estava recebendo o apoio do Corpo de Bombeiros e ferido. A senhora também recebeu esse tipo de denúncia? Então, a gente recebe todo dia essas denúncias. O que tem que fazer, né? Agora eu não posso mais, e se a gente tivesse lá, a gente teria condição, era formar uma comissão urgente, né? Uma subcomissão pela Comissão de Saúde, é um grupo, pela Comissão de Saúde, entendeu? E ir lá fazer uma visita, vistoriar o tipo de equipamento que está lá dentro. Porque, às vezes, Renata, o material está lá dentro, como foi o caso da denúncia que eu tive dos capacetes. Os trabalhadores não recebiam, eles tinham que comprar do seu próprio bolso, e eles denunciaram para mim o seguinte, olha, deputada, lá dentro tem os capacetes que são adequados para a gente trabalhar isso e aquilo. Aí eu nem cheguei a ir lá, eu mandei um ofício. Uns dias depois eles estavam distribuindo. Então, assim,
a gente não consegue entender o que faz um responsável, um chefe, um coordenador, sei lá, do Corpo de Bombeiros, segurar um equipamento de proteção individual. Então, a primeira coisa era ir visitar. As luvas. Tem ou não as tem luvas, as né, luvas? deputada? Isso. Tem ou não tem as luvas? Que estavam usando luvas de pedreiro, ou seja, são luvas completamente inadequadas para o combate a incêndio. Não tem nada a ver. Aí, vai lá, tem ou não tem o equipamento que bota por baixo daquele capote, né? Que é aquele pesadão. Tem ou não tem o equipamento para se proteger? Tem ou não tem a bota? Tem ou não tem o cilindro? Então, essas coisas, era necessário ir lá para ver. Não tendo, você tem que exigir o contrato de fornecimento, as compras, a manutenção das viaturas, a manutenção das ambulâncias. Porque é o seguinte, tem alguma firma que era para fazer a manutenção das ambulâncias e não está fazendo, ou seja, está recebendo e não está fazendo? Ou não tem, acabou o contrato e não foi feita licitação, não foi feita renovação. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Precisa ter gente que abrace a luta e vá à frente, entendeu? Senão fica uma denúncia vazia. Tá aí nossos, né? Eles aí tentando trabalhar de forma adequada, nós pagando o Funesbom, que é uma taxa, um tributo obrigatório, uma arrecadação de dinheiro violenta, que a gente não consegue saber para onde vai. Então, a gente precisa ser mais unidos, né? A gente precisa de união, que é para... Eu também não acho que é só trocar uma figura, entendeu? Eu acho que tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade final é do governo. Não tem jeito. É óbvio que tá ruim, tem que trocar. Mas também tem que ter comando, tem que ter, não vamos ficar trocando toda hora as pessoas. Entendeu? Resolve. Então, tem que ter responsabilidade, tem que ter denúncia, os colegas de trabalho têm que saber que existem órgãos, né, a Assembleia, as rádios, que podem se unir para resolver o problema. A população precisa da gente. Tá certo, deputada, enfermeira Regiane dizendo aí o caminho, dando um caminho, uma solução para esse problema gravíssimo que está atingindo aí os bombeiros do Rio de Janeiro, até no momento crítico, né, que é um momento que eles estão trabalhando muito, que tem várias ocorrências, inclusive em relação a essas chuvas que estão atingindo aí o estado. Deputada Regiane, muito obrigada pela entrevista da senhora. Renato, eu vou dar aqui um recado para o governador, que ele cumpra a palavra dele em relação aos bombeiros da saúde. Os bombeiros da saúde hoje estão como primeiro tenente, porque foi a única categoria que ficou estacionada e não tem mais como se movimentar na carreira. Ele disse que ia resolver esse problema. E agora o governador não quer mais resolver. Então, fazer um apelo ao governador, que ele olhe para os trabalhadores de enfermagem da área da saúde. Deputada. Tá certo, deputada. Obrigada a vocês. Um abraço. Cláudia Freitas, bom dia para você. Uma boa segunda-feira, um bom início de semana, Cláudia. Roberto, só para complementar, a gente esclarecer aqui que a gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para poder pedir a eles uma definição, né, um posicionamento em relação a todas essas denúncias que foram feitas, que nós colocamos no ar agora,
mas até o momento a gente não recebeu esse retorno. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros entrou em contato com a gente, sim, disse que está colhendo esses dados que foram solicitados, mas que até o momento eles não conseguiram retornar ainda, porque eles estão sendo muito demandados nos últimos dias em função dos temporais, mas que eles voltariam com esses dados que foram solicitados pela gente, como quantos bombeiros foram contratados na pandemia, se eles compraram equipamentos suficientes para todo esse novo efetivo, uma estatística de acidentes de trabalho sofridos por bombeiros durante a sua atuação, né, nos últimos anos, e como tem sido o treinamento deles. Então, assim que a gente tiver esse retorno do Corpo de Bombeiros, a gente retorna aqui no ao vivo com essas informações. Volto com você aí no estúdio, Roberto. Obrigado, Cláudia. Denúncia, assim, gravíssima em relação a essa questão de segurança, falta de equipamento para o Corpo de Bombeiros.